Introdução da carta aos primeiros Coríntios. Quando alguém se torna cristão, não se transforma numa pessoa boa imediatamente. A compreensão desse fato é uma surpresa. Converter-se a Cristo e aos caminhos não proporcionam de imediato ao convertido um procedimento impecável e uma moral irrepreensível. O povo de Corinto tinha no mundo antigo a reputação de rebelde, beberrão, sexualmente promíscuo. Quando Paulo chegou com a mensagem, muitos deles se tornaram crentes em Jesus, mas trouxeram aquela reputação consigo para a igreja. Paulo passou 1 ano e meio com eles, como seu pastor, explicando a mensagem das boas novas em detalhes e mostrando a eles como viver a nova vida de salvação e santidade numa comunidade de crentes. Depois ele seguiu caminho para outras cidades e igrejas. Algum tempo mais tarde, Paulo recebeu um relatório de uma das famílias coríntias, informando que, na sua ausência, a situação havia piorado. Ele também recebeu uma carta de Corinto com um pedido de ajuda. A igreja estava dividida em facções, a moral estava em destroço, o culto havia degenerado para uma busca egoísta do sobrenatural. Era o tipo de coisa que se podia esperar dos coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é um clássico de resposta pastoral, afetuosa, firme, clara e inabalável na convicção de que Deus entre eles, revelado em Jesus e presente em seu Espírito Santo, continua a ser o tema central da vida deles, a despeito de quanta confusão tenha feito. Paulo não nega que eles sejam irmãos e irmãs em Cristo, não os rechaça por causa do seu mau comportamento, nem apresenta um libélulo contra eles por causa do seu comportamento irresponsável. Ele transpõe o assunto a passos largos, mas também os toma pela mão e os conduz outra vez pelo caminho, orientando-os sobre como tirar proveito do amor glorioso e salvador de Deus por meio do amor fraternal. Paulo cresceu numa cidade pagã, cujos habitantes induziam os judeus a se desapegar de suas tradições e viver como o restante dos povos. A família de Paulo resistiu a essa pressão. Eles nem ao menos se sentavam à mesa com os não-judeus e enviaram seu filho para Jerusalém a fim de ser educado numa faculdade bíblica, ainda não contaminada, lógico, por ideias mundanas. Entretanto, quanto mais Paulo se aproximava de Jesus, mais ele queria levar a mensagem aos mesmos pagãos que ele cresceu aprendendo a evitar. Ele perguntou a Deus que parte da sua herança era absolutamente morais e quais eram preferenciais culturais que poderiam ser deixados de lado quando ele tivesse de conviver com não-judeus como os coríntios. Se você precisa transportar mercadorias até Roma de qualquer lugar do Oriente, você provavelmente passaria pela Grécia, pelo gargalo de Corinto, Cencreia. Corinto fervilhava de mercadores e marinheiros em busca de diversão. O templo de Afrodite, Vênus, era assistido por 1000 sacerdotisas prostitutas. Embora Corinto não fosse Atenas, a classe alta alimentava pretensões
filosóficas e se orgulhava de sua sabedoria. Havia na igreja de Corinto representantes de quase todas as camadas sociais. Nem a elite dominava, nem os camponeses, mas todos, desde o tesoureiro da cidade até o escravo, homens e mulheres, essas diferenças e experiências de vida geraram tensões na comunidade. Isso aconteceu por volta de 55 d.C. A maioria dos homens da cidade romana pertencia a um ou mais grupos. Ao que parece, os ferreiros de Corinto formavam um clube com Deus como patrono oficial, assim como os prateiros e os tecelões de linho. Grupos imigrantes sírios e egípcios tinham seus clubes também. Os judeus tinham suas sinagogas. Muitos negócios eram realizados em jantares nesses clubes, por isso era realmente difícil para um cristão deixar de participar das reuniões apenas por causa da prática de oferecer carne ao Deus patrono. Dr. Eugene Peterson, Introdução à Carta aos 1 Coríntios, contido na Bíblia, a Mensagem.